Olá, estamos muito felizes de ter vocês aqui no primeiro episódio, no episódio piloto do B2Bench. Eu sou a Dani Diniz, estou aqui com a Aline Aquino, somos do ecossistema Great People, Great Place to Work, e nossa ideia é trazer para vocês sempre tendências do mundo do trabalho, seus principais desafios, sua complexidade total que a gente está vivendo, mas também entregar respostas. Então, por que desse nome, né, Aline? A gente começou esse projeto no começo do ano e a ideia é justamente trazer um contexto desse mundo que não para de mudar e respostas das empresas. O que as melhores organizações vêm fazendo para justamente se adaptar a esse mundo do trabalho extremamente desafiador, ágil e complexo. Como eu disse, eu sou a Dani Diniz, sou diretora de conteúdo e relações institucionais, sou mãe do Léo, que tem 13 anos, quase 14 anos, estou há 8 anos no ecossistema, e a Aline aqui está comigo, vou deixar ela se apresentar, tem uma longa estrada nesses anos todos aqui no ecossistema, Great Place, Great People, a gente vai explicar um pouquinho disso também. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Dani. Um prazer dividir hoje aqui esse podcast contigo. Sou a Aline, a Dani já me apresentou um pouquinho, mas eu tenho, então, aí uma longa trajetória de Great Place to Work, são mais de 3 décadas de Brasil. Eu estou quase há 2 décadas fazendo parte desse mundo de gestão de pessoas, do mundo do trabalho. Então, hoje a gente vem contar um pouquinho de práticas, a gente tem uma longa trajetória nisso. Nós começamos no Brasil, né, trazendo um pouco desses insights, dessas melhores empresas, melhores práticas, e temos aí hoje um benchmark de mais de 100 mil práticas que são hoje o nosso grande banco, né, de dados, a nossa riqueza desse mundo. Hoje nós não somos só Great Place to Work, né, apesar de ter também esse grande foco, nós temos um olhar de neurociência para entender o ambiente de trabalho, né, por meio de outras tecnologias, de ciência e até de não só com diagnóstico via Great Place to Work, mas também com modelos de perguntas reduzidas, de pesquisa sem pesquisa, pesquisa sem perguntas. Então, hoje essa é a nossa grande expertise. E além desse mundo do trabalho, né, eu também sou mãe do Pedro, né, o Pedro tem 4 anos agora, recém-feitas essa semana, esposa do Rodrigo, e eles vêm acompanhando aí essa minha trajetória também desse mundo de gestão de pessoas. Há todo esse tempo, né, Aline? Então, assim, a gente tem muita coisa para falar. Como eu disse, né, o podcast, ele traz esse conceito, né, esse propósito de compartilhar as melhores práticas do mercado, e nesse piloto a gente vai trazer um pouco de conceito para vocês, né? Então, assim, como eu sempre digo, o mundo muda, o mundo do trabalho muda e as empresas também precisam mudar as suas práticas. Então, práticas, e aqui estou com a Aline, eu estou há 8 anos, a Aline aí falou quase 2 décadas, né, nesse mundo. Então, a gente observa, pessoal, que ao longo dessa trajetória, são quase 3 décadas, as empresas, as melhores práticas que existiam no passado, a gente está falando aí da década de 90, dos anos 2000, 2010, elas não fazem mais sentido, muitas delas não fazem mais sentido nesse mundo hoje. Então, aí por quê? Porque, obviamente, né, a gente está num contexto completamente diferente, temos até 5 gerações trabalhando, é um mundo completamente diferente do que a gente viveu, vamos colocar aqui 2010, né, não preciso nem ir lá para 1997, né, Aline, que foi o ano da primeira pesquisa do Great Place to Work no mundo. Então, a ideia, justamente, hoje a gente vai trazer um pouco desse panorama de tendências e como algumas empresas vêm reformulando suas práticas para dialogar melhor com esse mundo do trabalho. E a partir dos próximos episódios, a gente vai trazer as empresas aqui, né, para trazer, para compartilhar com vocês aí na prática, né, como elas estão realmente transformando sua gestão de pessoas em práticas específicas. Há algumas práticas relacionadas à cultura, outras a engajamento, outras a práticas relativas à diversidade e inclusão, ou políticas de onboarding, enfim, práticas é o que não falta em gestão de pessoas. Mas a ideia aqui hoje, então, a gente trazer um pouco mais de teoria, né, antes da gente entrar na prática, mas sim, a gente vai trazer também alguns exemplos do que essas empresas vêm fazendo.
Nos bastidores, né, Aline, a gente estava comentando, vamos levar um pouco desses desafios que a gente está observando ali na ponta, né? Então, você imagina, são ali, né, são 10 mil clientes que o ecossistema conversa hoje, né? São 10 mil empresas, um impacto ali enorme no número de funcionários, de pessoas que a gente se relaciona. Então, a gente tem ali um universo enorme de desafios, né, e de soluções, né? Como consultoria, né, Aline, você tem ali, né, o prato cheio, né? Qual que é a grande problemática do momento e como a gente pode apoiar melhor essas organizações. E falando em desafios, o que a gente vem observando aqui, que a gente estava ali no almoço, né, rabiscando, né, dos principais desafios que a gente vem encontrando, um deles tem a ver com o engajamento, né, com a falta de conexão de funcionários com o seu ambiente de trabalho ou com os seus gestores, com a sua liderança, essa falta de sentido, né, do que fazer, né? A gente estava falando um pouco disso. Né? O que está acontecendo? Será que é porque estamos falando de gerações mais jovens, mais novas? Será que é só uma questão da geração Z? Será que tem algo maior acontecendo nessa desconexão que está trazendo o quê? Uma falta de engajamento, isso traz um custo para as empresas, isso traz uma rotatividade enorme também, né? Esse é um dos pontos que a gente debateu. E você vem encontrando isso também, né? A gente estava conversando ali e tanto aparece, né? A gente tem um documento que chama um relatório, um estudo que chama Relatório de Tendências de Gestão de Pessoas, e engajamento apareceu ali nos principais desafios esse ano. Sim, cultura, desenvolvimento da liderança, saúde mental, várias questões que a gente deve abordar aqui, mas engajamento uma delas que está bem frequente. Você vem observando isso nos clientes, né? Quando fala, puxa, eu preciso realmente melhorar o meu índice de pesquisa, não só pelo índice de pesquisa, mas porque estou perdendo pessoas ou porque a rotatividade está muito alta. A gente, né, sempre fala muito dessa importância de diagnóstico, que é de onde a gente veio, para entender quais são esses principais desafios, né? Porque as empresas não são cópia uma das outras, assim como as práticas também não são, né? A gente sempre fala muito sobre isso, né? De que engajar o seu público não tem uma fórmula mágica que se aplica a todas as empresas, a todos os públicos, a todos os perfis. A gente fala muito que discutir sobre melhores práticas, que é o nosso grande objetivo, né, nesse podcast, vai trazer um pouco de inspiração para o nosso ouvinte, para o nosso público, mas não é essa receitinha de bolo, né? De deixa eu pegar essa prática dessa empresa aqui e aplicar na minha, porque isso vai trazer engajamento, vai trazer retorno, e não é assim que funciona. Então, a partir de um diagnóstico, né, bem feito em relação a engajamento, em relação à cultura, onde a gente deve mudar, né, que é como a gente atua, a gente percebe que um dos grandes, né, segredos, apesar de não ter fórmula, mas a gente vê que tem alguns segredos por trás das melhores empresas, é essa evolução constante, né? É sempre se reconstruir, né? E perceber o momento disso acontecer. Porque muitas vezes algumas empresas, elas são ou foram melhores por um período para um público específico e não conseguiram fazer esse processo de transformação. Então, a gente percebe muito que melhores práticas têm a ver com evoluir e se transformar. Algumas práticas evoluem, outras se transformam. O que a gente fala de se transformar, né? Então, a gente vinha conversando já em outros fóruns, né, Dani, também, de que quando a gente começou mais nesse mundo do trabalho, lá pelos anos 2000, que é quando a gente estava ali começando no ambiente de trabalho, eu me lembro ainda de avaliar práticas de empresas que tinham um boom sobre aposentadoria, de como é que a gente prepara os colaboradores para se aposentar, que a gente traz ali de práticas relevantes, e nós tínhamos uma imensidão de práticas, né, relacionadas a isso, tanto preparação para o lado financeiro e principalmente aquela preparação mental, né, psicológica para isso. E hoje as empresas se transformaram. Eu me lembro, por exemplo, de uma prática da Caterpillar que foi uma readaptação desse modelo, né, que é uma prática que traz de volta os aposentados para dentro da empresa. Por quê? Porque hoje nesse modelo de transformação, a gente não fala mais tanto de aposentadoria, e ao contrário, as empresas estão trazendo as pessoas seniors de volta, né, recontratando, fazendo programas como esse, de como é que eu trago essas pessoas para dentro de casa. E a Caterpillar fez uma coisa muito legal, que foi, quem melhor do que as pessoas que passaram tantos anos da sua história aqui dentro para contar
para essas novas gerações, os novos entrantes, o que é de fato essa empresa, o que são os valores, o que é a cultura, o que é o nosso negócio, que também é um ponto, acho que relevante que a gente vai falar. E eles voltam, então, para fazer parte do programa de onboarding, né? Eles são convidados, voltam os que querem, e é praticamente a totalidade, né, que quer fazer parte disso, para readaptar, para colocar ali o seu toque pessoal, né, que tem muito essa humanização também nessas relações, de o que é essa empresa, segundo a minha visão, que fui colaborador por tantos anos, né, uma empresa que vem se adaptando, que vem mudando, etc. Então, essa mescla, né, entre o se aposentar com estar de volta à empresa e sentir que eu sou, né, útil, que eu sou ali, que eu estou engajado por muito mais tempo, que vai além da minha carreira. Não, é fantástico, né? Acho que a questão da aposentadoria, né, é uma prática, é um exemplo de prática de transformação e de evolução. Né? A gente vê essas duas coisas, como a Aline colocou aqui, as práticas elas transformam ou evoluem ao longo do tempo para se adaptar a essa mudança que a gente está vivendo. Né? O mundo do trabalho não é o mesmo dos anos 2000, né? Nem as pessoas são as mesmas. Então, a gente tem uma tecnologia que vem correndo de forma exponencial, né? Moldando uma nova sociedade que busca novas respostas e, portanto, as organizações estão lá correndo para criar respostas que sejam compatíveis a essas novas demandas. E é isso que a gente vê aqui. A questão da aposentadoria, a Aline trouxe o exemplo da Caterpillar, a gente via, como ela disse, né, lá atrás, era o máximo as empresas que tinham o chamado Programa de Preparação para Aposentadoria, em que fazia sentido no mundo em que a expectativa de vida era menor, né, e que as pessoas batiam lá os seus 60 e poucos anos, elas realmente saíam de forma orgânica da organização. Né, Aline? Então, isso assim, era tido como uma boa prática, se recebia ali uma estrelinha, né, mais pontos, porque olha só, essa empresa está preocupada com a política da porta para fora. O que a gente vê hoje, um exemplo como o da Caterpillar, que traz de volta esses funcionários, né, para engajar os mais novos, ou empresas que têm a política de porta para dentro, né, que criam seus programas de contratação de seniors. Né? Então, também era uma prática que não existia em 2005, em 2010, e começa a existir pós ali 2015, mais ou menos, a gente começa a ver, obviamente que teve ali, né, um processo meio hollywoodiano com o filme lá, O Senhor Estagiário, quem não viu, veja, né, e que começou a despertar isso, né, esse choque de gerações, que não é bem choque, né, como que eu posso aproveitar o melhor de pessoas que estão vivendo mais e que podem sim trabalhar por mais tempo na organização. Então, olha só que interessante, a sociedade muda, as empresas começam a mexer nas suas práticas. Então, o programa de preparação para aposentadoria que existia, ele passa a não fazer mais sentido. A Volvo, né, a gente pode citar o nome das empresas aqui, né, Aline, porque foram clientes, mas assim, são exemplos de benchmark, o cerne aqui do nosso programa, compartilhar as práticas. Ela tinha um programa lá chamado Viking, se eu não me engano, que era assim, era o benchmark do benchmark quando a gente falava desse programa de preparação para aposentadoria. Conversando com o pessoal da Volvo, eu falava, a gente não tem mais. Então, assim, na verdade, a gente está contratando pessoas com 65, com 68, com 72. Então, que sentido tem? Olha só como é interessante essa questão da prática que evolui ou se transforma. E a aposentadoria é só uma delas, né, Aline? A gente tem outras ali que a gente quer trazer aqui para vocês. Sim, com certeza, Dani. E ao mesmo tempo que tem, acho que essas práticas, né, que se transformam, tem algumas que evoluem e tem algumas que não mudam na sua essência, no que a gente espera delas, né? Por exemplo, quando a gente fala de escutar as pessoas, né? O diálogo, a conversa, isso é algo que a gente diz que nenhuma inteligência artificial vai substituir, né? Essa escuta sincera que um ser humano pode ter em relação ao outro e como, de fato, fazer ações em cima disso. Então, essas práticas de escuta ativa, de escuta sincera do colaborador, são práticas que nós víamos no passado e continuamos vendo, continuamos valorizando como práticas essenciais. Elas também têm as suas adaptações, se a gente, né, puder chamar assim, porque a gente via muito práticas ligadas à avaliação de desempenho, ao feedback, olhando como um momento único, exclusivo ali ao ano, como é que a gente gerencia o desempenho e a carreira das pessoas com aquela conversa, etc. E a gente vê, inclusive por meio dos nossos dados, das nossas pesquisas,
que quanto mais conversas, né, os líderes têm com as pessoas, mais engajadas elas estão. Ou seja, a gente sai daquele cenário de o momento do feedback para o diálogo constante que eu tenho com a minha liderança, né? Que isso facilita, inclusive, essa criação de conexão, que é um dos desafios que a gente vê, né? De tendências aí de gestão de pessoas, de como é que como é que a gente prepara o líder para criar essas conexões e fazer bem uma gestão de pessoas. Então, a gente tinha, né? Desde aquela prática do feedback em si, e quando a gente fala dessas de diálogo, eu me lembro de algumas que tentaram tornar esse processo um pouco mais leve. Porque quando a gente fala de feedback, né, tem até os jargões negativos aí para se referir a isso, ou seja, as pessoas, algumas, né, dão aquela travada, entram em pânico. Eu já, ao fazer, né, vários momentos de feedback com pessoas da equipe, sempre entra aquele quebra-gelo, aquela brincadeirinha, e aí, né, tô na folha ainda, tô com o meu login ativo, ou seja, tem um pouco desse peso, né? estigma, tem um peso. Então, as empresas tentam, né, nesses últimos anos, criar um pouco dessa leveza, trazer mais leveza para essa prática. Eu me lembro que a Electrolux, em um momento, também criou uma campanha com um mascotinho para o feedback, que era um monstrinho lá, roxo, bonitinho. E a campanha era: feedback não é monstro, feedback é fera. Né, se você encarar dessa forma. A Air Liquide também criou nos momentos aí dessa campanha de junho, julho, as festas juninas e julinas, essas comemorações, eles criaram ainda na pandemia um cartãozinho virtual que era o feedback elegante, né, remetendo aí para quem não conheceu daquela época das quermesses, o correio elegante. Será que ainda existe o correio elegante? Pior que existe, viu? Porque eu tive aí na festa junina do meu filho no ainda sábado tem. E tinha R$5 para mandar um correio elegante. Acho que eu pensei, é o custo do papel, porque, né, o WhatsApp tá mais barato. E aí a gente cria, então, essa prática do correio elegante, né, do feedback elegante, para as pessoas compartilharem ali seus feedbacks. Claro que, né, isso traz mais até o efeito apreciativo do reconhecimento, mas é uma maneira também de você colocar isso em pauta, em discussão, né? Em compensação, a gente tem outras empresas que colocam isso também associado a valores, a cultura, as competências esperadas, associam, né, esse momento a você conseguir conectar as pessoas àquilo que faz parte da cultura, né? A própria Eurofarma criou também esse modelo mais focado em reconhecimento, porque qualquer colega podia fazer para qualquer outro par, independente de nível, né? Então não era só do líder para o liderado, mas eram lá reconhecimento por competências e valores. As pessoas entram, né, nessa plataforma virtual, escolhem lá uma das competências, reconhecem os seus colegas, ou superiores, ou subordinados, a plataforma envia automaticamente aquele reconhecimento para aquela pessoa, e também para o líder, né, de quem está sendo reconhecido e de quem reconheceu, para que isso vire uma cultura, né, um pouco mais geral. Então, enfim, a gente tem aí bastante desses mecanismos, né, de escuta, de diálogo, e isso acho que permanece e tende a continuar. Veremos, né, daqui uns anos. Não, eu acho que sim, acho que assim, o feedback aí é um exemplo, né, Aline, de prática que ela se transforma, né, ela não morre, né, não se transforma não, evolui, né, a gente está trazendo essas dois pontos, é aquela que se transforma, ou seja, não é mais assim, cria outra, ou evolui. O feedback não morre, eu duvido que vai morrer, né, até as próprias pesquisas, nossas pesquisas mostram que quanto mais o funcionário, ele tem a percepção de ter mais feedback, né? Tem uma pergunta clássica: quantos feedbacks você recebeu ao longo do tempo? Quanto maior o número de feedbacks, maior a relação de confiança que ele tem com a empresa, né? Então, é justamente indo na linha da evolução. Se antigamente era uma avaliação de desempenho e um momento de feedback estruturado e aquele medo em torno, isso está sendo diluído ao longo do tempo, né? Ao longo do ano, a gente tem mais conversas com as pessoas e que a gente nem chama mais de feedback, né? Algumas empresas têm chamado de diálogo fluido, né? Diálogo ativo. Então, assim, bem ou mal, é um feedback que você está dando ali um reconhecimento, ou um presta atenção, olha bem assim e tal, mas é um diálogo constante. Então, né, nesse sentido, é uma evolução de uma prática que nasce de uma forma mais estruturadinha, mais encaixotada, muito ligada a uma avaliação de desempenho,
que, entre parênteses aqui, né, também tem mudado ao longo do tempo, né, e hoje ela vem sendo diluída ali nas organizações, nas melhores organizações, né, que vem colocando isso de uma forma constante. Aliás, grandes líderes, né, de pessoas, né, CEOs ali, mundialmente famosos, e aqui no Brasil também, sempre falam isso, né? Quando perguntam, não, qual que é a sua melhor prática, o que você faz de diferente, o que você colocaria? Várias vezes, ou já li, ou já ouvi esses líderes falando que é a prática de ouvir. Né? Então, o Satya Nadella, né, no livro dele, Aperte o F5, ele tem um capítulo que ele fala só sobre a importância de ouvir os funcionários, né, que é a forma como ele entendeu o que estava acontecendo naquele ambiente Microsoft quando ele assume a organização e como ele faz o processo de mudança a partir da escuta. Aqui no Brasil também a gente já ouviu alguns líderes, né, clientes nossos falando, CEOs falando que a melhor prática minha é estar junto do funcionário, ouvindo no dia a dia, ali no chão mesmo, para entender esse pulso da organização. Então, acho que não morre, não. Eu acho que ela só aumenta. Tem outra prática, né? Tem outra aqui trazendo conceitos e práticas para vocês que a gente falou, né, Aline, que é sobre a customização. É algo que a gente tem observado na gestão de pessoas de uma forma geral. Quando a gente olha para a história da gestão de pessoas, é que se lá atrás a gente tinha uma gestão mais massificada, em que eu crio políticas e práticas que valem para todo mundo de forma igual, né, dividido talvez por cargos, né, então a cargo ali, né, C-level tinha algum tipo de benefício, algum tipo de conduta, o meio da pirâmide tinha outro tipo e a base da pirâmide outro tipo, então assim, o RH era muito mais fácil de se fazer. Hoje está muito mais complexo, porque a gente está indo para uma gestão mais customizada, mais personalizada. E diante disso, isso acaba cascateando para algumas práticas também, que a gente estava até aqui lembrando, né, de, poxa, a questão dos cartões de reconhecimento, de conhecer individualmente cada um, que vai para práticas de reconhecimento e para práticas também que diz respeito até carreira, né? Então, assim, quanto mais você conhece pessoalmente cada um da sua equipe, você pode direcionar melhor as carreiras dessas pessoas dentro da organização e de uma forma mais ousada até para fora da organização. Perfeito, Dani. Acho que esse mais ousado para fora da organização... É difícil. É difícil, mas às vezes é preciso, né? Muitas vezes a gente vê lindos programas de onboarding, né? Eu já vi várias palestras suas em que você traz, inclusive, esse exemplo, né? De como é que você valoriza o funcionário também da porta para fora, porque aquele começo, né, de relacionamento, de namoro, sempre é mais coloroso, é mais fácil, mas como é que você faz esse employee experience, né, que a gente chama aqui do people experience, ser caloroso do começo ao fim, inclusive quando funcionário e gestor optam por não continuar ali aquela trajetória. Mas voltando ao assunto customização, né, estar mais conectado às pessoas, no fim das contas, esse é um grande papel do líder, né? De conhecer, de fato, quem são as suas pessoas. Sabemos que tem empresas que têm uma dificuldade enorme, né? Que tem, às vezes, líderes com centenas de colaboradores. Isso traz, sim, o seu grau de dificuldade, por isso que a gente até avalia, né, de maneira separada, ali, diferenciada, empresas médias e de grande porte. Mas, quando a gente conhece, de fato, o colaborador, ou quando ele se sente conhecido, né, porque, às vezes, você usa também de alguns mecanismos para fazer com que isso aconteça, né? Algumas práticas, por exemplo, que as empresas criam para fazer isso acontecer. Me lembro de um caso que você vivenciou no nosso programa Visitas, né, que você havia me contado, que era uma prática da Hyundai, de quando eles lançaram um dos novos veículos, e no lançamento, né, eles trouxeram esse veículo para dentro da empresa, né, numa exposição. Então, primeiro o funcionário vai conhecer o que cria mais essa identidade, esse propósito, essa conexão com a empresa, e ao chegar perto desse novo veículo, o veículo falava, né? Eles colocaram ali um mecanismo para o veículo conversar com aquela pessoa,
chamando-a pelo nome, falando alguma característica, né, de tempo de casa, área, ou alguma coisa interessante sobre aquela pessoa, e assim ia. Então, todas as pessoas queriam chegar perto para saber, né, o que ele vai falar de mim, como é que ele, como ele me conhece de fato, né, claro que tinha ali pessoas do RH por trás, e tá aí, né, um dos grandes méritos do RH, que é se conectar de fato com as pessoas, né, aquele olhar. A gente foi de um 880 do RH também, né, o RH precisa ser só estratégico, olhar para o negócio, e a gente voltou muitas vezes, né, o RH precisa ser humanizado, precisa olhar para as pessoas, é para isso que essa área de fato surgiu, e esse foi um modelo ali que eles criaram, né, de personalização, assim como também em outros momentos, né, eu me lembro que você compartilhou com a gente também, quando eles fizeram uma festa de final de ano, né, e aí usaram lá as cores da empresa para fazer os brindes dessa festa, inclusive para as crianças, que é um grande momento também, né, como cultura deles, o dia em que eles recebem a família na fábrica, na empresa, né, e festejam junto com a família. E uma das crianças perguntou, né, mas por que só tem mochila azul? Porque o logo da empresa é azul. Tá bom, então por que a gente não faz, né, diferente? Por que a gente não traz até um pouco desse tom de diversidade, de que as pessoas, né, são diferentes, gostam de coisas diferentes, e aí eles, né, no próximo ano criaram opções diferentes, cores diferentes, etc., que são detalhes, mas é para mostrar que essa customização, esse olhar para o indivíduo, ele, né, deveria estar presente em toda a trajetória da empresa, enfim. E isso me lembra até também uma outra prática que a Takeda criou para ajudar o líder nessa personalização, que é, a cada aniversário de tempo de casa, o líder recebe um e-mail que vem, né, automático do RH, vem lá um certificado que ele pode, né, imprimir ou enviar, preencher, para mandar os parabéns para aquela pessoa pelo aniversário de casa, por mais um ano completado. Ele tem lá um budgetzinho pequenininho disponível que ele pode comprar um mimo, fazer ali, comprar um bombom, pagar um almoço, alguma coisa, mas faz com que o líder lembre dessa pessoa, lembre do aniversário de casa, e aí o tom de personalização não veio do RH, veio do líder, né, que recebeu ali naquele modelo automático de ser algo com que ele conseguiu se conectar de fato com as pessoas. Muito legal. Muito legal. Essa da Hyundai, eu lembro de ter visto o vídeo, né, que eles mostraram essa prática, e além do funcionário ficar emocionado, né, porque você imagina, né, era um carro, não sei se era o HB20 e tal, falando, oi Aline, tudo bem? Então, você me ajudou a fazer esse câmbio, né? Então, assim, era engraçada, e a pessoa ficava curiosa ainda, tipo, da onde tá vindo essa voz? Como é que essa pessoa sabe quem sou eu? O que eu faço aqui dentro? Então, isso também, essa customização que gera o pertencimento. A gente fala muito de pertencimento hoje, a gente começou falando aqui no episódio, né, que um dos grandes desafios hoje de gestão de pessoas é o engajamento, é essa conexão. E aí nossas pesquisas e pesquisas de mercado falam que quanto mais a empresa consegue mostrar para cada um, né, o valor dele ou dela ali na organização, né, como cada um impacta o seu negócio e explicar realmente o que faz a empresa, o nível de engajamento aumenta até 5 vezes. Né? Então, assim, quanto mais você sabe por que você está trabalhando, o que faz aquela empresa, afinal de contas, né? A gente trabalha para quê? Né? Qual que, no final de contas, eu levanto todo dia e venho aqui fazer o quê? Algo maior, você aumenta o nível de engajamento. Então, essa prática do carro, né, além de ser uma sacada bem legal e ser curiosa, ela aumenta o nível de pertencimento, porque as pessoas sabem exatamente o que elas estão fazendo lá. É o resultado do trabalho de cada um na prática, na ponta. Né? O carro está pronto, vai sair daqui, né? Tá pronto, vai para o mercado. E eu sou responsável pelo câmbio, pelo pneu, pela roda, não sou a pessoa mais entendida para falar de carro, mas enfim. É justamente gerar esse senso de pertencimento a partir de uma customização, né? É bem interessante, isso é uma tendência que a gente vem observando nas melhores empresas de uma forma geral. Falando em customização, né, você falou dos cartõezinhos também, né? Lá atrás, e no carro a gente estava conversando, lembro de uma prática da Starbucks, né, na época o CEO da Starbucks, o Howard Schultz,
que ele escrevia cartãozinho por cartãozinho de aniversário para os seus funcionários, né? E foi assim, uma coisa que surgiu dele, né? Obviamente junto com a área de gestão de pessoas, e isso que você trouxe é bem importante, né, Aline? A gente percebe que a área de gestão de pessoas fortes, essa liderança do RH, né, quanto mais forte, mais próxima da liderança da empresa, maior efetividade nas práticas a gente tem, né? Consegue, né? Então, essa liderança de RH que está conectada com o que está acontecendo no mundo, é que eu sempre falo nas palestras para as empresas, né? Quanto esse RH ele tem que olhar muito bem para dentro, para entender sua cultura, seu propósito, seu time, mas também está com o olhar para fora, para ver o que está mudando para fazer para transformar ou evoluir suas práticas. Falar, não faz mais sentido, né? Olha lá fora, olha aqui dentro. Olha lá fora, olha aqui dentro. E o Howard Schultz escrevia esses cartõezinhos de aniversários. Imagina, sei lá, tinha 10 mil, 20 mil funcionários, né? E hoje eu percebo que algumas empresas adotaram isso, né? Por meio ali de até áreas correlatas ao RH, que são as áreas de felicidade, né? Que tem até o cargo, né? Do Chief Happiness Officer, né? O chefe de felicidade no trabalho, que está dentro do RH ou ao lado do RH, falando em tendências também, que é justamente para fazer essa ponte, para conseguir customizar mais as práticas. Porque pensa bem, né? A gente está falando aqui, a customização é uma tendência. A gente vê empresas fazendo isso. Mas não é fácil, é super complexo. Você saber, você tem um time lá de 100 pessoas, né? Conhecer todo mundo por nome, né? Por gosto, por sonho. Você tem família, você é casado, você tem filho, como é o nome do filho. O ideal é saber tudo, né? Só que é complexo. Então, algumas empresas estão aí criando, né, mecanismos para facilitar essa gestão ali da customização. Você sabe, Dani, que você foi contando agora essa prática, né, do CEO da Starbucks, e para algumas coisas eu sou muito ainda analógica, né? Adoro um papel, caneta, escrever, e você vê mesmo a gente que está ali, né, mergulhado nesse ambiente de melhores práticas, como isso ainda tem um efeito, porque me lembrou agora no final do ano que eu comprei aqueles cartõezinhos antigos de Natal que tocam musiquinha, lembra de sei lá quantos anos que eu me lembro da época que eu estava na escola ainda, que eu recebia, e eu comprei aquilo e escrevi para as pessoas da minha equipe, né? Foram uns 16 cartões, então não foram 10 mil cartões como do CEO da Starbucks, né? Mas mesmo assim deu um trabalho que eu me lembro, né? De ficar lá uma tarde toda ali no sofá escrevendo e personalizando as mensagens, porque, né, de fato eu conheço as pessoas, e me lembro das mensagens depois de agradecimento que muitos deles, né, apesar de conhecer todas essas melhores práticas, estarem mergulhados nisso, me retornando, né, falando que legal, né, obrigada pelo presente, pelo cartão, por você ter escrito à mão um cartão de Natal para mim. Então as pessoas valorizavam esses detalhes, né? Eu mandei um presentinho ali personalizado, também com o nome das pessoas. A maioria eu sabia as cores preferidas, então o pessoal falou, que lindo, você me mandou essa carteirinha amarela do jeito que eu gosto, e escreveu à mão. Então tem esses detalhes que ainda fazem diferença, né, para as pessoas nesse mundo que às vezes a gente fala, né, de tudo é ágil, tudo é para ontem, tudo é tão digital, né, que às vezes esse desacelerar faz um efeito bastante grande na vida de algumas pessoas. Não, bom, você é super especialista nisso, né? A gente pode fazer um episódio só sobre liderança com a Aline, porque vai ser maravilhoso, mas aí a gente entra nesse outro ponto, né, que é a prática relacionada à liderança, porque isso tem a ver com o líder ou a líder que está ali conhecendo. Você falou, o cartão customizado não é só comprar e escrever à mão, é escrever o que faz sentido para cada um dos 16 e dar o presente personalizado para cada um dos 16, né? Então, esse olhar atento da liderança é um ponto aí, pegando novamente como a gente abriu aqui o episódio. Estamos com uma crise de engajamento, as pessoas estão desconectadas. Uma das questões tem a ver com essa falta de conexão que elas sentem com a própria liderança. Então, quando você tem uma liderança que conhece cada um, né, a ponto de customizar e ter um diálogo, né, que faça sentido para cada uma dessas pessoas, esse profissional vai falar, não, essa líder, né, ela presta atenção em mim, ela sabe quem eu sou.
Então, como você falou, às vezes faz sentido total nesse mundo que a gente vive, né? Acelerado, né? Entender que, cara, eu tenho... Primeiro, a gente falou de propósito aqui, senso de pertencimento. Eu sei o porquê que eu trabalho, né? A empresa está mostrando para mim o que a gente faz nesse mundo, qual que é a nossa diferença. Em segundo lugar, o meu líder sabe quem eu sou, né? Então, aqui a gente está trazendo o quê? Práticas, né, que acabam dando a resposta para um desengajamento, né? Como é que eu transformo um desengajamento, uma desconexão, que é um problema de hoje, né, que é um desafio das organizações, em solução? Então, aqui está um excelente exemplo. Desenvolver e capacitar a liderança para ter esse olhar, né, mais customizado. E desenvolver e capacitar a liderança não é à toa que aparece nesse estudo que eu comentei do relatório de tendências como a primeira, né, prioridade na área de gestão de pessoas, há 3 anos. Há 3 anos isso está lá na listinha, no primeiro item do RH, né? Eu preciso capacitar, ter líderes mais assim, né? Uma liderança que enxergue que enxerga a sua equipe na integridade, que vai além do que a gente fala do cargo, do crachá, né? Do título, né? Que tenha um diálogo constante, a gente já trouxe aqui, né? Que não espere só o feedback anual, né? Que conheça as pessoas e que pergunte o sonho. Aí eu queria falar de sonho, Aline, né? Porque a gente passou por isso, né? Pessoalmente ali no ecossistema, né? Com o nosso CEO, teve uma rodada que ele fez com a gente, perguntando qual que era o sonho de cada um. E ele não está sozinho, né? Algumas organizações a gente percebe que tem feito isso também, não só nas avaliações de desempenho, algumas usam a avaliação de desempenho, o tal do feedback mais estruturado, para incluir essa pergunta, mas estimulando que as suas lideranças descubram quais são os sonhos dos seus funcionários, como uma forma de customizar melhor essa relação, né? Queria que você falasse um pouquinho disso também. É muito legal essa questão dos sonhos, né? Eu me lembro uma época que eu visitei a Nestlé e eles tinham uma árvore de Natal que era a árvore dos sonhos. E lá as pessoas penduravam, quem quisesse, é claro, né? Expor seus cartõezinhos com os seus sonhos. Várias empresas criaram esse modelo de mostrar os sonhos. O Sírio-Libanês, eu lembro que tinha também uma árvore ali que as pessoas colocavam, né, os reconhecimentos, os sonhos, as conquistas, que eram como se fossem as folhas daquela árvore. E qual que, além do líder conhecer, né, o que era legal de criar essa conexão entre outras pessoas, e umas ajudavam ali quase uns aos outros olha, né, eu vi que o seu sonho é levar os seus pais para uma viagem, eu vi que agora você tem essa promoção aqui de comprar um combo de passagens. Então, é quase que, de novo, né, voltando à humanização, trazer esse olhar para todo mundo. E quando a gente fala desse conhecer, de estar conectado, né, dos sonhos, a gente traz muito desse olhar que muitas vezes só o líder consegue ter. Que aí você pode ter, né, o líder ali da felicidade, uma área de felicidade, uma área de RH, uma área de gestão, mas só o líder consegue, de fato, conhecer a fundo o perfil, o sonho, a característica, aquele olhar do indivíduo mesmo, para poder se conectar com aquelas pessoas, né? Uhum. A gente passou por essa rodada, né, perguntando qual era o sonho em 5 ou 10 anos, alguma coisa assim, porque você cria justamente essa conexão. E o sonho, às vezes, pode ser, né, sei lá, criar meu próprio negócio. E a gente falou aqui, né, da ousadia de um gestor ou de uma empresa em evoluir essa relação com o seu profissional, com o seu funcionário, com o seu time, até o ponto de ter a melhor carreira para dentro ou para fora, né? E o para fora seria justamente isso. Você quer ter o seu próprio negócio? Como é que eu vou ajudar você, então, a sair da empresa, né? Chega nesse nível, que é, assim, gente, é um nível de maturidade que a gente dificilmente encontra ainda nas organizações, mas que chega até a gente pensar nisso, né? De repente, o sonho da pessoa realmente é ter o seu próprio negócio, e um líder extremamente maduro, poxa, vamos apoiar você aqui, às vezes você pode criar seu próprio negócio dentro da própria empresa, dependendo da estrutura, dependendo do negócio. Né, a gente observa isso e entregando também questões mais simples, né? Então aqui eu falei do extremo, né, de que eu quero ter meu próprio negócio e sair, ou eu quero mudar de área, né? Eu tô em RH, mas meu sonho sempre foi trabalhar em marketing, ou eu tô em marketing, mas eu queria ter uma experiência em vendas, né? A gente vê hoje e hoje é muito mais fácil fazer isso, né? Porque a gente tinha antigamente carreiras muito mais
lineares e previsíveis, e hoje as pessoas elas mesclam, né, suas carreiras, né? Elas entram num lugar e não necessariamente devem fazer carreira exatamente na mesma função, na mesma área, e muitas vezes nem no setor, né? Tem pesquisas ali mostrando que, inclusive, muitas pessoas estão, essa alta rotatividade que a gente está vendo no mercado, muitas pessoas estão saindo da indústria, indo para serviço, saindo de serviço, indo para a indústria, então assim, está mudando completamente. Há uma infinidade de possibilidades, mas para isso a gente precisa se conectar às pessoas. E falando em carreira, né, tem uma prática, e aí uma prática que eu me lembrei agora, você comentando sobre a questão do onboarding, sobre toda a questão da people experience, né, que a gente chama de people experience aqui no ecossistema, do McDonald's, né, porque tinham muitas pessoas ali com anos de carreira e eles criaram um mecanismo, um evento, se eu não me engano era um evento, para estimular as pessoas a refletirem sobre suas carreiras. Né? Sabe aquelas pessoas que estão há muito tempo e já não conseguem evoluir muito, estão ali meio que já perderam o engajamento, estão ali um pouco encostadas e também não têm coragem de pedir demissão, e a empresa, por outro lado, também não tem uma cultura de demitir. Então, assim, para essa parte, a gente vai criar um evento, que eu não lembro qual que era a periodicidade, se era mensal, se era bimestral, se era semestral, que reunia as pessoas para falar das múltiplas carreiras que essas pessoas poderiam ter ao longo da vida, independentemente delas terem 10 anos de empresa, 15 anos de empresa, 20 anos de empresa, ou terem feito a carreira ao mesmo tempo. Então, estimulando, né, com que elas pensassem sobre suas próprias histórias, né? Então, era uma forma também de você tocar no assunto de uma forma interessante, né? Que a pessoa faça esse autoconhecimento. O autoconhecimento é bem importante nesse processo, e algumas empresas elas acabam apoiando isso de alguma forma, como foi esse caso aqui do McDonald's. E isso me lembrou, Dani, uma prática da Novo Nordisk de Montes Claros, farmacêutica, que eles fazem uma feira de carreiras e convidam, né, as pessoas a contarem sobre suas carreiras lá dentro ou fora, né, de como é que elas chegaram até ali, se elas trilharam, né, uma carreira mais linear, de comecei aqui como aprendiz, etc, né, me tornei hoje gerente, diretor, diretora, ou não, né, eu vim de outro negócio, eu vim de outro setor, eu fui empreendedor e hoje estou aqui, eu tenho ainda um sonho de ir para um outro modelo, e aí eles criam como se fosse uma feira mesmo, né, os quiosques ali para você conversar, parar, debater, apresentações, palestras, tudo isso para incentivar também as novas, né, gerações, mas também quem já está lá há muito tempo, a entender um pouco de possibilidades, né, que a empresa oferece, que a empresa incentiva. Então acho que esse é um modelo muito legal quando a gente fala, né, como você disse, de carreira, de evolução, de como é que os profissionais hoje se conectam com isso. Até porque a carreira é um assunto que vem mudando muito, né, ao longo do tempo. A gente está trazendo sempre aqui a nossa experiência de quase 3 décadas, né, são 27 anos ali. Quantas práticas a consultoria já mapeou? Mais de 100 mil práticas, 117 mil práticas. Imagina o repertório que GP Consulting, né, como a gente chama, Great People Consulting, tem em todo esse histórico, né, avaliando práticas que ao longo do tempo fizeram sentido e foram se transformando e evoluindo para hoje. E carreira é um pilar da gestão de pessoas que vem se transformando de forma acelerada, né? Então a gente vai do plano de carreira, que era muito mais, como você mesmo disse, linear, previsível, né? Premia por tempo de casa, entrego lá o PIN, né, ou relógio, né, isso tem diminuído também, tá, pessoal? Não é que não exista mais, então muitas empresas ainda têm a premiação com o relógio ou o PIN e tal, mas também é algo que tem mudado, né, até o tipo de premiação tem mudado. E aí a gente passa por um outro estágio dessa carreira, que é chamada a trilha ou mapa de carreira, né, porque não é tão plano. Então, assim, eu saio do plano, que é previsível e linear, e vou para a trilha, que te dou mais
caminhos, né? E a gente falava de carreira em Y e carreira em W, né? E carreira com equipe, carreira sem equipe, então você pode estar sozinho, pode estar junto, pode ter... E isso vai, assim, eu vejo quase como uma árvore, né? A gente vai tendo cada vez mais galhos nessa relação. E à medida que a gente vem andando nesse mundo de possibilidades, né, em que se você se forma tem uma determinada formação, isso não vai garantir a sua empregabilidade nem 5 anos, se você não estudar e se adaptar a esse mundo, as empresas elas acabam olhando para dentro e falam, tá, e como é que é a minha prática de carreira agora? Né? O que faz sentido para esse mundo agora? E aí a gente sai da trilha e começa a falar do People Experience, né? Então, assim, eu vou criando uma experiência com esses profissionais, oferecendo diferentes experiências mesmo, independentemente do lugar que elas passam, né? Você começa a passar até o ponto que a gente falou aqui, trabalhar para ir para fora. O que a gente está olhando também, né, trazendo como... eu vou trazer, antes de falar dessa outra, depois você me cobra de lembrar dessa outra coisa um pouquinho mais nova, mas é sobre recrutamento interno, né, que é uma prática que sempre foi muito bem vista nas organizações, né, você aproveitar o seu talento interno, né, o seu próprio profissional, antes de abrir a vaga para o mercado, né, e dentre as melhores a gente sempre olhava isso, né, essa empresa tem, a maioria tinha, né, tem programa de recrutamento interno, tem. O que eu pessoalmente observei em algumas organizações? Elas tinham a prática de recrutamento interno, e é o que algumas pessoas que estão nos ouvindo podem até falar, putz, a minha é assim, né? Mas eu preciso, para me candidatar a uma vaga, eu brinquei aqui, alguém que está em RH e que é para marketing e tal, eu preciso pedir autorização do meu chefe. Acho que você já viu isso em algumas organizações. Né, porque senão eu não consigo participar. Então, o primeiro crivo é o chefe lá, dar ok. Se você não tem uma cultura e uma liderança, a gente já falou de liderança aqui, né, customizada, que sabe que o sonho da Aline é mudar de área, o que esse chefe vai fazer? Não, eu não vou perder o meu melhor talento para outra área, ele é meu, né? Então a gente está cuidando de uma... acorrentá-lo aqui. Vamos acorrentá-lo. E aí a gente pode falar da questão da retenção também, tá? Que a gente gosta de falar disso. Então a gente acorrenta, né? E não deixa. Morreu o programa. Morreu a prática. Então, assim, já vi várias empresas que tinham na teoria o programa de recrutamento interno, mas na prática a eficiência era mínima porque você não tinha. Eu fui alvo disso, tá? Eu acho que eu nunca contei isso, mas eu fui alvo disso antes de vir para o Great Place. Eu trabalhei na Editora Abril e eu mudei de revista ali dentro, né, 2 vezes. E para sair de uma e ir para outra foi na 3ª tentativa, mas eu só descobri que foi a 3ª tentativa depois que eu fui, porque as 2 primeiras eu nem fiquei sabendo, porque existia essa cláusula ali, o chefe tem que permitir, e o chefe naquela ocasião não permitia nem a abordagem, né, de se candidatar. Então era muito comum isso, né, eu estou vendo ali um talento que pode ser da organização, e isso é novidade quando a gente fala em prática. Olhar para o talento que seja da organização e não da área, né? E isso mexe em recrutamento interno. Então, como é que você está, né, fazendo o seu recrutamento interno, né? Fica aqui a dica, né, Aline? Com certeza, Dani. Acho que falando, né, dessa questão de carreira interna e do que você falou de se conectar com sonhos, com possibilidades, quando a gente, né, volta a esse olhar de carreira, muitas pessoas, né, não têm esse sonho tão linear como outros acham, que é tão previsível, né? Mas tá aqui, então deixa eu te preparar para ser o próximo a assumir essa posição ou aquela. Mas, de qualquer forma, acho que tem uma coisa legal também ainda, né, para esse olhar linear em alguns momentos, que são os planos de sucessão, de como é que você prepara, né, os seus sucessores para ocupar aquela posição. Então, eu me lembro uma época que o HSBC tinha uma regra em que você precisava ter ali pelo menos 3 sucessores preparados para ocupar a sua posição para você poder ser promovido, para você poder ir para uma outra posição, para uma outra área. Ou seja, né, você
se obriga ali a preparar alguém para o seu lugar, que muitas vezes, né, nas empresas é também um tabu de, opa, se eu deixar essa pessoa aqui tão boa, será que ele vai tomar o meu lugar? Não, eu preciso que ele ou ela fique tão bom para eu conseguir crescer e evoluir, né? Perfeito. E eu acho que, Dani, assim, para né, falar e fechar aí alguns dos temas que acho que você sempre traz, né, nas suas palestras, se quiser também comentar sobre isso, já que é um bate-bola aqui de práticas e de assuntos, eu diria que uma grande tendência, né, que a gente viu principalmente nesse mundo pós-pandêmico, em que muitas práticas que não existiam passaram a existir, e algumas que a gente sequer imaginou que poderiam um dia surgir no mercado, né, e surgiram, que estão muito relacionadas hoje à flexibilidade, né? Você fala uma frase que eu adoro, porque, né, ela serve para mim, inclusive, que flexibilidade é a nova remuneração. Então, se você quiser comentar um pouco sobre isso, sobre o que, né, a gente tem visto, para a gente fechar o nosso podcast de hoje. Acho que a gente fecha bem, assim, acho que é como uma prática que vem... tá crescendo no ambiente corporativo, e é o que você disse, né, Aline? Acho que no mundo pré-pandemia, a gente jamais imaginaria que uma pessoa, ao entrar numa empresa, ia perguntar, eu tenho que vir trabalhar todos os dias? Né? São quantos dias que eu tenho que vir todo dia para o escritório? Essa era uma pergunta impensável, né? Tipo, como assim, né? Era óbvio que você tinha que vir de segunda a sexta, né? O padrão. Então, hoje, essa pergunta ela faz total sentido. Então, a gente está falando de uma prática, flexibilidade, e assim como carreira, né, que a gente fala de múltiplos contratos, que é como uma árvore, começou de uma forma mais linear, e tem ainda, como você disse, né, tem ainda quem quer o plano de carreira e seguir. Então, ela tem o linear, tem o com mais galho, tem novas formas, a flexibilidade também. Né? Então, existem inúmeros modelos de trabalho. As pessoas, às vezes, confundem um pouco quando a gente fala sobre isso, fala, então está falando do remoto, né? Do home office. Não, home office é um modelo de trabalho. Tem o híbrido, e dentro do híbrido tem o híbrido, né, um dia de casa, 4 na empresa, 3 e 2, ou 2 e 3, né, ou metade do expediente. Também tem várias questões. Tem o presencial 100% com 100% de flexibilidade. Uhum. Né? Então, assim, eu vou, mas eu não tenho um controle total. Né? Tem a jornada reduzida, né, que está se falando mais agora em alguns experimentos. Então, a gente vive num mundo de vários experimentos, de fato, sobre essa jornada, e isso veio para ficar. Eu falo, não é que o home office veio para ficar, né? O conceito de flexibilidade veio para ficar, e essa é uma marca da nova geração. Assim como a marca da geração Y foi a busca por mais propósito no trabalho e mais qualidade de vida, a geração Z, ela vem com uma marca, eu quero mais flexibilidade e liberdade para trabalhar. Então, acho que assim, vai ser realmente o legado dessa geração, justamente por ter entrado no mercado de trabalho no momento pré e pós-pandêmico ali, né, na boca da pandemia, e no mundo tecnológico, com inteligência artificial, que permite você fazer inúmeras coisas, né, inúmeras tarefas de qualquer lugar, não faz mais sentido a gente não olhar para a flexibilidade. E os nossos números, as nossas pesquisas internas, tanto o relatório de tendências do ecossistema, Great People Consulting vai começar e já está fazendo várias outras pesquisas, Great Place to Work, já três décadas aqui a gente falando, olhando para essa questão, as melhores empresas, elas têm ali, 80% já trabalham com modelo híbrido, né? Boa parte tem uma política estruturada de home office, 20% estão experimentando de uma forma ainda como projeto piloto a jornada reduzida. Então, é uma prática, de fato, que vem, né, nas suas inúmeras formas e que veio para ficar. Voou, eu estava olhando ali, eu estava até me confundindo com o reloginho, mas a gente chegou ao fim ali, né, do piloto, né, podcast B2Bench. Então, assim, foi realmente um prazerzaço estar aqui com você, trocando essa bola, falando tanto de práticas. Obrigada. Obrigada a você, Dani. Adorei. É algo que a gente sempre faz, né? Sempre fez. Mas que bom a gente poder compartilhar isso com mais e mais pessoas. Espero que as pessoas aí tenham curtido também, né? O nosso primeiro experimento, de vários que virão com mais convidados aí. As empresas contando de fato como é que foi na prática experimentar e vivenciar essas novas transformações no mundo do trabalho. É isso aí. A gente só deu aqui um gostinho para vocês hoje, né, conceitualmente. Os próximos terão aí os cases na prática, né, trazendo de fato essa transformação, evolução.
Mas, enfim, para vocês ficarem aqui atentos ainda mais aos nossos conteúdos, acho que vai estar aqui em algum lugar, me prometeram que em algum lugar vai estar, né, para vocês assinarem a nossa newsletter, seguirem as nossas redes sociais também, Great People Consulting, Great People BR, as nossas redes sociais também, né, estamos no LinkedIn, a Aline e eu também, a gente está aqui no LinkedIn, a Aline aqui, no Daniela Diniz, tudo isso, gente, newsletter, redes sociais, enfim, o que não falta, vai faltar é conteúdo para a gente compartilhar com vocês e até uma próxima.